Certamente não é exagerado dizer que a vida seria muito mais assustadora se os dinossauros não fossem extintos. Porém, na mesma época dos dinossauros, existiam pela Terra fora animais que eram muito mais assustador, mais grandes e muito mais cruéis que os próprios dinossauros. Estes serpentes gigantes nas profundezas do oceano, criaturas gigantes que mais parecem ter saído dos seus piores pesadelos. No vídeo de hoje, vamos ver os animais ferozes que te daria mais medo que o próprio dinossauro. Antes de mais nada, eu te peço que se inscreva no canal se não for inscrito, ative a campanita para não perder nenhum vídeo. Agora sim, comecemos! Dunkleosteus. Alguns dos animais mais assustadores que você jamais poderia imaginar e que vivia nas profundezas é o Dunkleosteus. Esse peixe brutal viveu no período Mesozoico há pelo menos 370 milhões de anos atrás. E para ser exato, eles viveram muito antes que os próprios dinossauros andassem pela Terra. O peixe mais parecia com uma mistura de piranha com tubarão, tão feio que somente a sua mãe poderia amá-lo. O animal quase não tinha dente, mas não se deixe enganar. Suas mandíbulas tinham uma força descomunal, capaz de esmagar qualquer coisa. Para este animal, não existia boa vizinhança não, já que ele devorava tudo pela frente, até mesmo os seus parentes, ou seja, ele comia a sua própria espécie. E só para você ter uma ideia, este animal feroz tinha em sua mandíbula a força da mordida de 10 leões. Mas você pode ficar tranquilo, pois este predador já está extinto há milhares de anos. Os pássaros do terror. Os cientistas fizeram uma pesquisa para detalhar certinho tudo sobre esses famintos pássaros do terror. Depois que o meteoro acabou com os temidos dinossauros, como o T-Rex e o Velociraptor, as famílias dos pássaros do terror se tornou o maior predador da Terra na América do Sul, um título que defenderam pelos próximos 60 milhões de anos. Essas bestas cresceram a mais de 3 metros de altura, tinham pés como o do T-Rex e bico como uma tesoura, e poderia cortar a medula espinhal de um cavalo com apenas um golpe fatal. Seu reinado de terror começou neste lugar, onde hoje conhecemos como a América Central, aqui bem pertinho do Brasil. E nesta época, o resto do mundo era dominado por dentes de sabre e lobos também. E já aqui na América Central, era um paraíso para os pássaros do terror. Habitantes como mamíferos e herbívoros, servia como banquete para os pássaros do terror. Essas criaturas rápidas eram equipadas com um bico pontiagudo que usava para golpear as suas vítimas de cima para baixo e assim romper o crânio dos animais mais pequenos. Mas isso aí não era tudo. A sua cabeça também funcionava como um para-choque que ele usava para trombar contra a sua vítima, e sem falar também que usava suas patas para derrubar e tirar de uma vez por toda a vida de suas presas. E durante o seu reinado de 60 milhões de anos, 17 espécies diferentes da família das aves do terror reinavam absoluto até que toda a espécie desapareceu de uma vez por todas. Graças a Deus. Titanoboa. Se você se assusta com pequenas serpentes, então eu e você não estaríamos preparados para o terror que vamos ver agora. Há uns 60 milhões de anos atrás, as águas pantanosas, onde hoje é a Colômbia, morava a serpente que até os dias de hoje é a maior que já existiu, com mais de 15 metros de comprimento, pesando mais de 10 toneladas. Essas serpentes era mais pesada que a própria anaconda verde. E felizmente para um dos dois, a Titanoboa nunca teve um embate com o Tyrannorex. E imagina só o duelo que seria isso, duas feras cruéis lutando um contra o outro e assim pela vida. Mas felizmente ou infelizmente, a existência de ambos foram separadas por alguns milhões de anos. E segundo a ciência, a Titanoboa era tão grande que chegava a desafiar as leis da física. A criatura era tão grande que não conseguia se mover muito bem por terra, então vivia a maior parte do tempo dentro da água. E agora imagina só, nesta época, você dentro do rio e ver passando ao seu lado a pele desse descomunal ser. O que você faria?
eu não faria nada porque eu morreria de medo bem ali mesmo. E se você está se perguntando, o que comia a titanoboa? Bom, ela comia qualquer coisa que visse. Essas serpentes não escolhem quando a fome bate. E também não tinha o que ela recusasse. Confiante na sua força, essa serpente devorava crocodilos, tartarugas gigantes e qualquer ser vivo que se aproximasse dela. E não se sabe ao certo porque ela foi extinta, mas imagina só os estragos que ela faria se existisse hoje em dia. Kraken Triássico. Durante séculos, os pescadores contam a história de um monstro marinho assustador, capaz de afundar um navio e engolir toda a tripulação. O Kraken, essa enorme besta, tem sido protagonista de inúmeros filmes de Hollywood. Mas será mesmo que há existido na vida real? Bom, em 1957, o naturalista Venice examinou um resto fóssil de um animal extinto e afirmou que a besta era real e que se tratava de uma espécie gigante, o qual ele chamou de Archaeodus. E desde então, há pesquisas que aprovam que sim, existe mais de 21 primos desta besta gigante hoje em dia, mas não tão grande assim como ele era antigamente. Essas horríveis criaturas viviam nas profundezas dos oceanos. Essas bestas eram tão grandes que alcançavam mais de 10 metros de comprimento e pesava mais de 680 quilos. O professor Mark, da Universidade de Massachusetts, prova que a besta sim existiu. Segundo ele, poderia ter existido essas enormes bestas nas profundezas com mais de 39 metros de comprimento, que se alimentavam de tubarões que eram maiores que um ônibus escolar. Ele apresentou essa ideia pela primeira vez em 2011, baseando-se em uma nova descoberta de um esqueleto fossilizado. O fóssil era gigante e se assemelhava aos tentáculos de um polvo. E mesmo com esta descoberta, outros cientistas não estavam tão convencidos da existência do monstro. Alguns até apontam a falta de evidência. Outros cientistas chegaram a dizer que o cientista esteve confundindo a fera com pedras pré-históricas. Mas verdade ou não, a melhor notícia é que hoje em dia não existe nem mais a sombra desse descomunal monstro marinho para nossa alegria. E aí, eu gostaria de saber a sua opinião. Você gostaria de, por exemplo, voltar no tempo e dar de cara com um bicho desse? Se sim, o que você faria? Imagina ainda, se estes animais existissem nos dias de hoje, você acha mesmo que existiria humanidade ou alguém na história para contar? Eu gostaria de ver a sua opinião aqui nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, o que está esperando? Lembre-se, aqui te apresentamos curiosidades do mundo e cinema também. Deixa o seu like, comenta, compartilha, inscreva-se. E a gente se vê no próximo Mundo Curioso. Fui!